Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. Nossa Lexio Divina, com Mateus 16, de 13 a 23. Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Disseram: uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse-lhe: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do Hades nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado no céu. Em seguida, proibiu severamente aos discípulos de falarem a alguém que ele era o Cristo. A partir dessa época, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos ser necessário que fosse a Jerusalém e sofresse muito por parte dos anciãos, do chefe dos sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressurgisse ao terceiro dia. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não o permita, Senhor, isso jamais te acontecerá. Jesus, porém, voltando-se para Pedro, disse: afasta-te de mim, Satanás. Tu me serves de pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tanta beleza que nós vimos nesse texto de hoje, que a gente não vai poder fazer uma oração com todos, porque cada ponto já merecia uma grande reflexão da nossa parte. Mas pelo menos 2 pontos fundamentais, ou 3, a gente pudesse salientar, para depois a gente ver o que particularmente o Senhor fala para nós. Nós podemos ver aquela pergunta que Jesus faz: o que é que vocês dizem que eu sou? Para vocês, quem eu sou? E é Simão que toma a iniciativa e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aqui está o fundamento do primado de Pedro, porque Jesus, ele é revelado pelo Pai agora, que é Simão aquele que ele deve escolher para ser a pedra sobre a qual Jesus vai fundar a sua igreja. Por isso, muda o nome de Simão para Pedro. Assim, até hoje, o Papa também muda quando ele assume o pontificado, ele muda o nome dele para um outro nome escolhido para fazer acontecer o seu pontificado. E quando Jesus diz que tu és pedra, sobre ti edificarei a minha igreja, esse é um ponto fundamental que a gente poderia aprofundar muito. Mas vamos deixar para outra oportunidade, porque vale a pena a gente ver em seguida quando Jesus diz que era necessário que ele sofresse. Esse é o segundo ponto. Era necessário que ele sofresse. Jesus mostrando que não há possibilidade de paraíso, de céu, de salvação sem sofrimentos, sem renúncia. Porque todo mal acontecido, todo pecado cometido, ele, por conta desse pecado cometido, vem um sofrimento.
e uma condenação e morte eterna. Jesus veio justamente para pagar a nossa culpa. Todo esse sofrimento, essa cruz que Jesus relata agora, é aquilo que estava destinado para nós como sofrimento eterno. Jesus assume o nosso pecado, Jesus assume o nosso sofrimento. Tem outro ponto que vale a pena a gente entender. Quando Jesus, depois que Pedro diz, de jeito nenhum que isso não te aconteça, Jesus diz, afasta-te de mim, Satanás. Veja que coisa interessante. Há pouco tempo atrás, quando Jesus pergunta quem eu sou, Pedro, o Pai revela a Simão de que ele é o Cristo, o Filho de Deus. Por isso que ele muda o nome para Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Veja que pouco tempo e esse homem tem duas ações, uma grandiosa e outra que quer acabar com o projeto de Deus. Quando ele diz que Deus não permita que essas coisas aconteçam a ti. Ou seja, se Jesus não morresse, se Jesus não pagasse o nosso pecado, nós ainda estaríamos condenados. Jesus não tendo morrido por eles ali, não teria ressuscitado, não teria vencido a morte. E Jesus diz, a interpretação aqui, a tradução não é muito fiel. A tradução diz, afasta-te de mim. Não é afasta-te de mim, é não queira saber mais do que eu, vai para trás de mim, não queira estar na minha frente. Esse afasta-te de mim quer dizer isso, não queira estar na minha frente, vai para trás de mim. Ou seja, você é um seguidor meu, você não pode querer conduzir minha vida, a minha vida não pode ser traçada por você, a minha vida não pode ser, eu não posso ser aquilo que você quer, vai para trás de mim. Isso é interessante a gente entender, porque ainda hoje, muitas vezes, nós queremos estar na frente de Jesus. Nós queremos dizer o que é para ser feito. Nós queremos manipular a palavra de Deus. Nós queremos manipular o Evangelho de Jesus Cristo, dando conotações diferentes daquela que ele está dizendo. Nós queremos vivenciar, mas eu acho desse jeito. Se Jesus viesse aqui agora, ele ia pensar diferente, ele ia fazer diferente. E Jesus, ele está dizendo, vai para trás de mim, vai me seguir. Não queira que eu lhe siga, porque ele está na frente, querer decidir coisas, querer dizer o que é que vai acontecer, você está querendo ser o Senhor. E Jesus repreende a Pedro, quando ele diz, isso é coisa de Satanás querer me conduzir. Vá para trás de mim e me siga. Vá para trás de mim e me siga. E nós? Será que nós também estamos proclamando que Jesus é o nosso Senhor? É o Cristo, Filho de Deus vivo, nosso Salvador? E será que a gente quer manipular Jesus? Será que a gente quer fazer de acordo com o que a gente acha, com o que eu penso, com o que eu acho que devia ser? Vamos então fazer esse compromisso de que, assim como Pedro proclamou, inspirado pelo Pai, nós também possamos continuar essa proclamação, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o nosso Senhor Redentor e Salvador, e não queiramos estar na frente dele, mas sim seguindo. Façamos esse compromisso. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, de São José, de Francisco, Teresinha e João Paulo II, que Deus nos dê sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.